encarnados e desencarnados. Também damos as boas-vindas aos nossos irmãos que nos assistem pelas redes sociais, hoje pelo Instagram e posteriormente pelo YouTube. Sejam todos muito bem-vindos. Então a gente sempre inicia lembrando da questão do nosso querido celular, para que a gente coloque no modo avião ou no silencioso, ou se desejar poder desligar também, porque o silêncio é uma prece. Lembramos também dos nossos lanches que tem lá fora, venda de lanches, também de livros que alimentam tanto o nosso corpo físico quanto o espírito, né? E auxilia também aqui na manutenção da nossa casa. Também lembramos aos irmãos que estão em tratamento do passe, né? Que se tiver esquecido, depois retornar na recepção e pedir para anotar o xizinho lá de mais um passe que será tomado hoje, tá bem? Também sempre lembrando a questão dos estudos, né? A nossa casa tem vários estudos, né? Tanto online quanto presencial. Aos sábados nós temos o primeiro estudo que começa às 4 horas da tarde e o segundo estudo às 5 horas. E presencialmente aos domingos, né? Mais informações pode procurar na recepção ou então no nosso site, né? No Instagram, na verdade. Então, iremos fazer agora a leitura do livro Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino, e a gente abre aqui no item 140. Ele nos conta o seguinte: se algo de errado lhe aconteceu na vida, não diga que foi vontade de Deus. Não, Deus quer apenas nosso bem, nossa felicidade, e nos dá os meios de sermos felizes. O mal que vem sobre nós é resultado de nossos erros do passado, de nossa ignorância. Faça em seu redor uma sementeira de bondade e de perdão, para que amanhã possa colher os frutos da paz e da felicidade. Então, com essas palavras benditas, proferidas aqui por nosso irmão Carlos Torres Pastorino, vamos fazer o nosso momento de prece inicial. Quem assim desejar pode fechar os olhos, para que a gente possa se conectar com a espiritualidade aqui da casa, com Cristo Jesus. Pedimos ao Senhor Jesus que nesse dia de hoje, nessa noite de hoje, neste momento, possamos receber a sua palavra de forma carinhosa e não guardá-la, mas sair como semeador a semear, levando essa palavra a todos os irmãos aos quais encontraremos em nosso dia a dia, em nossa família, em nosso trabalho. Pedimos também, Senhor, que abençoe o Ribamar, que irá proferir a nossa palestra de hoje, que ele possa repassar, compartilhar a Tua palavra com todos nós, encarnados e desencarnados, de forma a sermos luz para os nossos irmãos. Permanece conosco, Cristo Jesus, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Meus amigos, da paz a todos. Eu gosto sempre de lembrar, quando a gente começa uma palestra, uma frase de Manuel Filomeno de Miranda. Ele diz uma coisa interessante: toda reunião espírita é uma reunião de cura. E ao mesmo tempo é uma reunião de desobsessão. Porque ao mesmo tempo que a gente está conversando aqui, de alguma forma a gente está tocando o coração de alguns irmãos que passam o tempo, aproveitam para nos obsediar de alguma forma. E quando a gente está ligado com ele, assim como a gente recebe pensamento de espíritos negativos, ele recebe também os nossos. E quando você está aqui meditando, pensando bem, de alguma forma você está atingindo ele também com os seus pensamentos. A gente só pensa que eles atingem a gente com os pensamentos da gente, mas a gente também tem o poder de atingir com os nossos pensamentos. Aí fica a luta diária. Esse pensamento é ruim. Esse pensamento é meu. Nem é seu, às vezes é do obsessor. Aí quando tem um pensamento bom, você logo acorda, nem pensa que é seu. Isso é meu. A gente tem que cultivar as coisas boas. Quando a gente está pensando bem, cultivar o bem. Por que a gente só cultiva a coisa ruim? Eu estou pensando negativo. Aí fica o dia com aquele pensamento negativo. Quando acontece uma coisa boa, por que eu passo o dia com um pensamento positivo? Hoje encontrei uma pessoa, foi tão bom, eu me disse umas não. Quando a pessoa diz uma coisa boa para a gente, só dura no máximo 2 a 3 horas. Se alguém disser para a gente uma coisa negativa, dura meses. A pessoa diz: olha, você é uma pessoa incompetente, irresponsável. Passa meses. A
com esse pensamento na cabeça. E quando uma pessoa me diz assim, você é uma pessoa legal, gosto de você, daqui a 3 horas a gente nem lembra mais. Então, quem tem o poder de escolher, de ficar com quem a gente quer, somos nós. A gente tem uma missão fundamental nessa existência, querendo ou não, que é a principal missão da gente, sabe qual é? É curar-se. Quem tem a casa espírita esperando de cura, nunca vai conseguir. Agora, quem vem querendo curar-se, é diferente. Você vê que tem uma coisa diferente, né? Quem quer a cura e quem quer curar-se. O que acontece? Quem quer a cura só quer que os outros façam tudo. Olha, o Espírito faz, eu quero esse passe, tudo, a casa faz tudo. Quando a pessoa diz assim, eu quero curar, ele também se coloca dentro do processo. Quando você vai ao médico, a gente faz isso, doutor, eu quero. O médico, o que ele faz? Então mesmo, a partir de hoje, você vai parar de comer açúcar, diminuir o sal, fazer atividades físicas. Então, o que ele está contando ali no processo da cura? E nós também temos que estar envolvidos nesse momento. E aí o problema é por isso que tem muita gente, eu estou há 34 anos na casa espírita, cheguei com 23. Não somem, porque senão é uma idade muito longa. E aí quando eu cheguei, é interessante, nesse período todinho, eu vi muita gente que chegava à casa espírita, assim, com suas dificuldades, seus problemas, quando ele se envolvia no tratamento, pouco tempo depois ele conseguiu o que queria. E tinha uns que já estão ali, eu estou com 30 anos, tem que estar com 30 anos, o mesmo problema. Contando, parece que ele acha bom, tem gente que acha bom se sentir vítima. A pior coisa que um ser humano pode fazer para si, a primeira coisa, é falar mal de si. E a outra coisa é se vitimizar. Eu estou aqui, eu sofrendo, tem gente que tem problema. Às vezes você chega para uma pessoa e vai contar um problema, diz, olha, fulano, eu estou ultimamente com uma dor aqui na coluna. Não é nada, eu estou com a dor na coluna, na cabeça, me espinha do pé, aí enche de doença. Acho que ele quer chamar a atenção dos outros. É a doença. E muita gente usa a doença de duas formas. Primeiro, para culpar outras pessoas. Olha, eu estou passando por isso, estou passando por essa doença, esse câncer, esse problema, a culpa foi você. Você me deu, você fez isso comigo. Então está cheio de vítimas. Enquanto a gente tirar esse papel de vítima na nossa mente, a gente não vai curar. Sabe o que é que nos afasta de Deus? Não é nossos erros, não, que você faz de errado. Não nos afasta de Deus. A coisa que mais nos afasta de Deus é o fingimento de bonzinho que a gente coloca. Tem gente que com um ano em casa espírita com aquela cara de assim. Uma pessoa bom, oi irmão, e todo mundo é irmão, é abraço. Mas sabe qual é o local mais fácil de ser espírita? Sabe onde é? Dentro da casa espírita. E o lugar mais difícil de se tornar cristão, espírita, cristão, qualquer religião, sabe onde é o local mais difícil de seguir o Cristo? É dentro de casa. Eu nem gosto quando minha esposa e minha filha vêm assistir minha palestra, porque fica dizendo depois, interessante, né? Lá na palestra é paciente, tem tempo dos filhos, tem tempo para a esposa, é uma pessoa má, né? Mas lá em casa é outra coisa. Mas aquela história, a gente está treinando, porque no caso, a gente não tem a família que merece. Nós temos as pessoas que precisam da nossa vida. Nós temos os pais. Se o nosso pai der um pouco do risco sem a fé, é isso que a gente precisa para poder despertar em nós esse sentimento. Eu tive um pai que nunca me abraçou, me beijou, chegou, nem a mãe nem fez nada. O que é que eu ia fazer? Agora você desse jeito? Não, escolhi. Eu vou dar para meus filhos tudo que eu não tive. Então, beijo, chega. Tem um dia que a gente não diga para o outro, eu te amo. Tá? Todo dia eu estou dizendo para ela, minha filha, eu te amo. Só que ela faz aquela parte assim, papai, depois passa um pix. Mas o Pix é tão fácil, essas frases aí, eu te amo, aquela coisa. E aí é o seguinte, então nós estamos aqui para nos curarmos. Ninguém está aqui para curar o outro, porque tem muita gente que se preocupa com tanta gente, e no dia que precisa ninguém dá só apoio. Um dia desse eu vi uma frase interessante do estudioso que diz o seguinte: se você tiver um problema para cada 10 pessoas que você for encontrar seu problema, hoje em dia, o pessoal está tão desinteressado, 8 não estão interessados nos seus problemas, você fica ali contando. E se perguntar o que foi pensado, 8 não estão interessados, os outros 2 fica feliz que está acontecendo. Então a gente tem que selecionar as pessoas que a gente vai contar. Quem quer viver aqui, então, o resto da sua vida, quem quer viver aqui com uma pessoa, a melhor pessoa quer viver com a melhor pessoa que possa estar no momento difícil, que está lá para lhe atender, nos momentos difíceis está ali para aconselhar, mesmo conhecendo seus defeitos, ela está ali do seu lado, é seu amigo inseparável. Quem quer ficar com essa pessoa para o resto da vida? Se você disser que quer ficar com a pessoa, quer encontrar essa pessoa, a resposta é sim, pois cuide de si mesmo. Porque querendo ou não, nós vamos estar conosco mesmo no final, até o resto da nossa vida. Quem quer que uma companhia fica falando toda hora mal de você? Ninguém quer. Muita gente perde uma amizade. Se você encontrar um amigo, ele está filmando e eu andando aqui, depois se sair, vai sair só a metade. Então é o seguinte, é porque quem tem TDAH fica assim mesmo, consegue ficar parado, quem sabe parar isso, não sabe o que é isso. E aí você tem que cuidar bem de você. A pior coisa, ó, alguém falar da gente, ninguém vai pedir, não tem como impedir o outro falar da gente. Mas a pior pessoa que pode falar da gente somos nós mesmos. Quando a gente começar a profetizar, eu não vou conseguir, não vai dar certo, como é que eu vou fazer?
tem a minha vida, não sei o que e tal. E assim a gente fica. Quem não tem tempo para o espiritual, os obsessores vão ter tempo. Enquanto ele está aqui, não vou cuidar, ele não prega não, 24 horas. E é por isso que a gente está trabalhando nessa questão hoje em dia, a questão dos transtornos, que é quando é que chega a ser um transtorno, quando é que chega a ser também um problema obsessivo. Olha, a separação é muito assim, bem tênue, não dá para, às vezes a pessoa está com dois problemas, ou é transtorno, ou é só questão espiritual. Uma vez eu estava atendendo uma coisa, ela disse o seguinte: olha, eu estou com um problema terrível, estou com uma obsessão terrível. E essa obsessão vem um dia do mês. Tem um dia do mês que esses obsessores chegam e dão uma raiva, uma melancolia, uma tristeza, uma vontade de bater, matar, gritar, não sei o que, tal. Eu disse: minha irmã, isso aí não é transtorno, é obsessão. Se chama transtorno, está lá no manual de diagnóstico. Isso aí justamente, vai ter um transtorno disfórico pré-menstrual, que é TPM, né? Que agora tem um nome mais científico. Então isso não é transtorno, toda pessoa tem, né? É natural, isso faz parte da nossa vida. Lá em casa, quando minha esposa está com esse negócio aí, quando a gente já nota essa verdade, a gente se rompe de volta, hoje todo mundo calado. É assim, senhora, ela está certa, não discuta. Né? E aí tem que se aceitar. Vai passar, é uma coisa natural que acontece com isso daí, então não é transtorno. E a gente tem que ter cuidado, então, quando é uma coisa é transtorno e outra não é. Mas a gente vai aprender que na nossa vida a gente tem que saber distinguir. E outra coisa importante nesse momento é que a gente tem que saber, por exemplo, dentro desse processo, a gente tem, todo mundo aqui passa por momentos de ansiedade, tristeza. Isso é natural. Tem gente que pensa: não vou ter mais nunca raiva. Olha, é natural ter raiva. Tem um estudo que diz o seguinte: nós temos verdadeiramente 3 cérebros, assim, aqui, 3 processos. Primeiro é o instintivo, é o mais antigo, a gente faz as coisas por instinto, tudo assim, um instinto, faz sem pensar. Aí o segundo são das emoções. A gente chora, vai, se emociona rapidamente, grita, sente raiva, algumas coisas. E o último é dos sentimentos. Como a gente começa então a analisar, nem sempre você está passando por um problema, você exterioriza o que está passando. Às vezes, quando a pessoa conhece, tem gente que convive tanto tempo com o outro que não tem como esquecer. Eu costumo, quando a gente trabalha com os jovens e as crianças, eu costumo dizer: não adianta. Jovens, quem tem aqui todo mundo que foi filho, uma das coisas que você nunca vai conseguir é mentir para sua mãe, principalmente pela mãe. A pessoa que lhe gerou 9 meses, ela conhece você, até pelo não dizer, não, pelo olhar, até pelo pisar. Se você mentir, ela ela faz de conta que é, mas não tem como. Você tem células, quando você está gerando uma pessoa, ao mesmo tempo ficam células dela em você, e com o filho dela vai células também. Por isso que a mãe tem aquela intuição assim. Você nunca se separa totalmente do filho. Mãe nunca vai se separar totalmente. Você vai sempre estar ligado. Então aconteceu uma coisa assim, eu tinha um aluno que disse assim: professor, eu moro em Dorival Parente. Aconteceu um desastre na minha casa. Eu moro em Dorival, lá tem uma rua que vive morrendo gente, tem uma curva tão fechada que as pessoas vêm de madrugada, acho que alterar por alguma bebida e os carros já bateram. E ele conta que uma vez um carro lá, disse que professor, ontem aconteceu um acidente, estava todo mundo 3h30 da madrugada. Aquele estrondo no portão, quando a gente saiu, tinha um carro, já esfumaçando, já para pegar fogo. Quando a gente olhei para dentro com um rapaz, praticamente já estava morto, porque ele não viu respiração, com a cabeça no vidro. Esse professor viu um rapaz assim e tal, e uma coisa aconteceu. De repente eu olhei, eu vi uma luz vindo do lado do chão ali do carro. Aí disse que olhou o celular. Aí ele pegou o celular aqui, quando ele olhou tinha lá, mãe. A mãe, 3h30 da madrugada, ele tinha ligado para o filho. Deu uma intuição dele. Aí disse: foi que eu fiz? Não, o que eu ia dizer? Eu deixei lá, depois os bombeiros vieram, o pessoal do SAMU e tal, entraram em contato. Eu fico olhando realmente, então nós temos essa questão, a gente vive, é por isso que há essa interligação muito grande entre a mãe e os filhos, de alguma forma. Mesmo até se as crianças foi abortada de alguma forma, fica lá um pouco da gente. Por isso que a doutrina, de alguma forma, se você chega a abortar, as células daquela pessoa já estão impregnando. E o que é que acontece? Impregna, fica toda aquela energia negativa da entidade, com raiva, com ódio de você, e sua vida vai ser complicada por muito, muito tempo. Aí tem todo o mas o amor cobre a multidão de pecados. Tem pessoas que já vieram do centro triste porque tinham abortado, se arrependeu. Meu irmão, vai fazer o seguinte: vamos trabalhar com criança. Evangelização, tem uma creche aqui perto para trabalhar, para poder recompensar a possibilidade que uma criatura tinha. Porque nesse momento, querendo ou não, todos nós temos células, nós temos um sistema imunológico no nosso corpo muito poderoso. Ele está trabalhando 24 horas por dia para a gente não ter doenças, problemas, dificuldades, principalmente o câncer.
Todos nós temos células cancerosas. Por que é que uns têm e não tem? Nesse momento, nosso sistema imunológico fortalecido está matando milhares e milhares de células que estão isoladas, tentando, né, criar as famosas neoplasias, que são os tumores, os cânceres, eles trabalhando, matando. Né? Como o Manuel Filomeno disse, nesse momento aqui, né, pela energia do ambiente, pode ter alguma doença que esteja começando e fica neutralizada. Outras que já começaram, reverte-se. E outras podem até subir de alguma forma. Mas toda vez. E o que é que faz então com o câncer? É quando a gente se fragiliza, o nosso sistema imunológico fica fragilizado. As células, né, se unem, se multiplicam ali, outra ali se unem e fazem surgir os tumores do câncer. Por isso que é importante. Quando a gente toma um passe aqui, de certa forma, a gente está fortalecendo não é só a sua estrutura espiritual, nosso sistema imunológico. Mas aí também tem que dar continuidade em casa. Aí a gente vai dar aqui umas dicas, principalmente, para que a gente mantenha mais tempo. Porque tem um detalhe, encontrar a cura de algum problema não é nem difícil. O mais difícil é manter. Das 19 pessoas que Jesus curou, ele fez 36, 37 milagres, mas 19 foram curas. Dizem, quando a gente vai sentir, só apenas 4 ou 5 não voltaram a ter o mesmo problema. Tiveram o mesmo problema. Porque voltaram os mesmos. E Jesus dava tipo, vá e não toque. Tipo assim, vai e não pode fazer a mesma coisa que a pessoa já faz. E a gente tem que procurar o autoconhecimento. Porque a gente não tem a melhor maneira de se autoconhecer. Para a gente se autoconhecer, a gente tem que conhecer basicamente 3 coisas que a gente convive todo dia. Nossos pensamentos, saber distinguir o que é nosso, o que não é, que é identidade. Allan Kardec pergunta no livro dos Espíritos. Os Espíritos influenciam nossos pensamentos, ele diz, mais do que supões. Às vezes são eles que vos dirigem. Os pensamentos estão aqui. E ele vai dando dica. Como é que a gente pode identificar? Normalmente os primeiros pensamentos são nossos, mas em seguida vem dos espíritos ruins, vem do bom. Como é que a gente vai saber quais são os pensamentos dos bons espíritos nossos? É aqueles que levam bem. Qualquer pensamento que leve ao mal de outro, no sentido de vingança, de desejo de ódio, não é seu. É de alguém que está até infiltrando. Então, conhecer nossos pensamentos, conhecer nossos sentimentos. Às vezes a gente nem sabe os sentimentos. Você sabe qual é o sentimento nesse instante? Não responda para mim, aí já vem uma terapia. Mas qual é o sentimento que você tem mais diariamente? Qual é o sentimento que mais lhe ocorre todos os dias? Né? Sentimento de raiva, sentimento de medo, ansiedade. Como eu falei, ansiedade é natural, medo. A pessoa que diz eu nunca tenho tristeza. O problema, quando é que pode começar a se tornar um transtorno? É o seguinte, se você tiver raiva, é natural. Se você chorar para a perda de alguém, é natural. O problema vai ser a intensidade desse choro e a duração. Aí, normalmente, o manual lá diagnóstico diz assim, ó, depois de tantas semanas, aí já está passando por um transtorno. Se você tem ansiedade, porque está acontecendo algo, é natural, aí faz uma prova. Nesse momento, tem gente ansioso aí, vai morrendo, assistindo jogo Flamengo e Palmeiras. Eu não sei, é aquela coisa. O pessoal tem que até morre, o coração palpita pela boca nesse momento. E aí o que acontece? O problema é isso, vai se passar o resto da vida, aí já vira, aí tem um transtorno, tem que procurar mesmo já tratamento. Porque o tratamento espírita não dispensa o tratamento médico. Uma vez, umas 3 semanas atrás, uma pessoa disse, Ribamar, eu estava no centro espírita e eu estou tomando uns remédios controlados. E a pessoa falou que para eu receber o tratamento, eu tinha que cancelar os remédios. Não faço negócio desse, não, isso é uma responsabilidade. Né? Nem pode. Primeiro, assim como a gente não pode passar no remédio, também não tem a obrigação de explicar que é o psiquiatra que passou, o médico, o neurologista. Então, agora os dois podem conjugar, se auxiliar. Né? Nenhum dispensa o outro, de alguma forma. E hoje é bom, porque quando a gente, de alguma forma, atendendo na área da psicologia, uma das primeiras coisas que eu quero saber é o seguinte, a pessoa fica ali conversando, eu pergunto. Aí quando a gente sabe que uma pessoa é religiosa, né? Que a gente descobre que a pessoa é religiosa, porque a gente é ateu, não acredita em nada, mas tem vezes que são muito religiosas. Aí eu digo para essa minha irmã, meu amigo, essa mesma conversa íntima, você está tendo aqui comigo, você já teve com Deus, já teve com Jesus. Porque por mais que a gente trabalhe aqui, o bem tem que passar por ele. Não existe nada no mundo que não tenha que passar por ele. Então conversa, ele falou, vai lá em teu quarto segredo, né? E olha, conversa, Senhor, mas com humildade. Ou Senhor, você vê, eu não falto para ninguém. Ou Senhor, testigo, seja não sei o que, então, tá, eu faço tanto trabalho, não quer ser. É você com você, ele conhece, não precisa você dizer o que é que faz. Ele sabe muito bem. Eu vi até uma história, uma pessoa disse uma vez, que Deus não está mais vigiando a gente não, diz que quando a gente se encarnar, para conhecer a gente, a primeira coisa que ele vai fazer é baixar tudo que a gente botou no Instagram e no Facebook, e apagou. Eita,
mal dos irmãos. Olha aqui, acabando os outros e tal. A gente não consegue apagar nem aqui, porque se quiser, um profissional consegue pegar. Aí a gente fica assim, vamos. Hoje, antigamente, as pessoas morriam pela língua, falando mal do outro. Hoje não é língua, não, o dedo. Eu não queria deixar vocês com a mente doída ou com mente temerosa, mas nesse momento, na minha vida está dizendo que tem alguém falando mal de vocês aqui na cidade. Eu não sei. Aí uma pessoa diz, de mim mesmo, não, é de você principalmente. Essa aqui tem mais. Não adianta, se Jesus foi motivo de fofoca, de tanta coisa, morreu por coisa que não fez, a gente se acha que, não, quem vai falar de mim? Às vezes está do seu lado. Então a gente tem que ter cuidado, mas não nos preocupar. O que ele pode dizer só lhe atende se você não permitir. Não tem ninguém que pode me atingir se eu não permitir. É aquela história de um monge budista, porque hoje está adoecido mentalmente, pelas coisas que os outros dizem. Se tem 100 pessoas, você botou lá uma postagem, tirou a melhor foto sua, lá no Instagram, linda, você na praia, linda, perfeita, 100. Linda, perfeita, maravilhosa, não sei o que, tal. Aí tem lá embaixo, feiosa, meu Deus. Você fica sempre perdeu o dia, você fica com vontade de morrer, quer dizer, esqueceu os 100 e ficou com feiosa lá na piscina. Isso você que permitiu, não foi ele. Então, toda vez que a gente tiver algo negativo com uma pessoa, independente dela nos perdoar, a primeira coisa que você tem que fazer é tirar de você aquele ressentimento. Quando a gente não perdoa alguém, a gente está punindo a nós mesmos. Primeira coisa que a gente está punindo, porque quando eu lançar raiva, eu tenho que sentir raiva primeiro. Ninguém pode lançar uma pedra sem pegar na pedra. Primeiro tem que pegar. Então, se eu vou lançar raiva, eu pego. Agora acontece uma coisa interessante. Se o outro não estiver na minha sintonia, aquela raiva todinha nem vai, podia ir até a metade, fica para mim. E aí a gente tem que perdoar. Eu me lembro que uma época, eu terminei o segundo grau, e minha melhor amiga, Claudete, a gente estudava junto, ela era muito inteligente, ela sabia umas áreas da disciplina, eu sabia outra, a gente era vizinhos, a gente estudava aquela coisa toda, aí terminamos passando lá e ficamos felizes, sei que um dia brigamos. Foi uma intriga, naquela época de cortar um pedacinho, não sei se alguém já passou assim, que essa é terrível, né? Nem queria mais saber de Claudete, nunca mais na casa. Tá, e eu botei na minha cabeça que ela me odiava. Tem gente que põe que o outro me odeia. Olha o que aconteceu. Aí passava o tempo, às vezes passava muito, foi anos. Uma vez eu a via assim na rua, aí saía da rua, da calçada. Às vezes estava numa loja, Claudete aparecia. Né? Aí o dia foi inevitável, estava na Federação Espírita Piauiense, assim sentado, aqui tinha uma portinha que entrava. E eu estava sentado aí como se fosse aquela senhora. Aí eu aqui olhando aquela mensagem, achando evoluir. Eu sou como todo espírito, não tenho ninguém para pedir. Minha gente, vamos saber se vocês é médio aqui. Quando eu olho para o lado, quem entra no centro? Divino. Claudete. Vocês pensaram, quiseram dizer. Quando a Claudete entra, eu fiz aquela posição de Chico Xavier, assim, parece que não estava vendo. Aí eu fiquei assim. Aí eu fiquei, quando eu senti, eu vi ela passando. Quando eu só vi aquelas duas mãos no meu ombro e beijou minha cabeça. Oi, Irian, tudo bem? Estou por aqui. Claudete, amiga. Maravilhosa, tu andava onde? Quanto tempo eu te procurava? Não, Irmã, mas às vezes até te vi, mas tu subiu. Aí eu fiquei, gente, mas olha, você é. Aí eu fiquei descobrindo nessa época, então só eu odiando durante anos uma criatura que não estava nem aí para mim, só me envenenando com ódio. Então deixe, não vá, não crie esses fatores, porque são complicados. Outra aqui, então para a gente saber alguns sinais para saber se é transtorno mental, alguma coisa desse tipo, ou a questão de espiritual, obsessão. Hoje em dia, segundo as pesquisas, de 3 pessoas, uma está com algum tipo de transtorno. Se você olhar do lado, pode ser que encontre não sei o que. Então, é isso que eu falei, se a pessoa fica olhando de um lado para o outro. Normalmente quem olha é o que está. Já tem a teste. O que olha, cada 3 pessoas, tem 2 ou 1 que é transtornado. Porque uma das características de quem está transtorno, ele nunca aceita que tem. Ele acha que todo mundo está com ele, não tem. Agora, apesar que virou na moda, todo mundo quer ser. Tem um autismo. Ele nem é. Eu sou TDAH. Eu não sei o quê. Então todo mundo quer ser, parece que ficou assim na moda. Olha, tem um toque. E aí fica dizendo, eu sou ansioso, sou depressivo, aquela problema.
E outra coisa, a influência espiritual, você já desconfia que tem alguma coisa, olha, tem alguma coisa interessante, tem alguma coisa diferente nesse caso. No Joca Vieira, que é o centro que nós trabalhamos, uma senhora de Fortaleza começou a frequentar, e no atendimento fraterno ela disse o seguinte: olha, eu estou com um problema muito sério, assim, acho que é um transtorno, porque tem dia que eu acordo alegre, tem dia que eu acordo triste, dá vontade de chorar, raiva, tem dia que eu acordo cansado, não sei o quê, meu Deus, minha mente assim, olha, é o seguinte, vamos fazer um tratamento espiritual, mas entre para o estudo mediúnico. Está começando ao sábado, ela foi estudar, ela começou a estudar o estudo mediúnico lá. Depois de um tempo, quase um ano, ela começou a fazer as práticas. Era uma das médium ostensiva. Na verdade, tudo que ela sentia eram das entidades que se aproximavam. Entidade triste se aproximava dela, que eles sentem, é um imã. Ela ficava triste. Alegre, ficava triste, com raiva, ficava raiva. Eu trabalho na desobsessão, minha esposa também trabalha todo sábado, que é dia de hoje, 18 horas, e tem uma coisa interessante. Eu já começo, tem gente médium, às vezes, umas semanas antes, ele já começa a sentir algumas coisas das entidades que se aproximam. Porque não chegou lá, de repente, não, eles vão se familiarizando com o médium que vai estar lá. Então, tem dia de manhã, ele não sabe, quando eu começo, apesar que a gente fica sentindo aquela ideia que eu até falo: ô meu irmão, deixa para a reunião, já está, começou aqui, eu sinto que são coisas da minha, vem uma tristeza, desânimo, alguma coisa, é lá, mas a gente vai conversar. E depois da reunião, tudo beleza, né? Parece que passa, ele se manifesta, faz os efeitos, então fica. Então não vamos querer, e nem ficar xingando. Mas tem acho que todo mundo aqui tem um evangelho do Espiritismo, lá no capítulo 28, tem um textozinho muito bom, uma prece, tem várias preces, tem uma que é boa, se você sentir, para afastar os maus espíritos. De tanto ler, já até decorei. Em nome de Deus Todo-Poderoso, né, que os maus espíritos se afastem de mim, que os bons me sirvam de proteção contra eles, espíritos malignos. Aí vai dizendo os tipos de espírito, mas tem uma coisa interessante, mas que tenha misericórdia com eles, também são irmãozinhos que precisam de ajuda. A gente não é bom totalmente, a gente somos seres imperfeitos ainda, temos nossos defeitos. E aí o que acontece? E ele fala assim: tire de mim, que eu possa me livrar das coisas que nos atraem. A inveja, o egoísmo, a vaidade, isso que atrai, isso é o imã. Às vezes acontece lá na casa espírita, a gente já tem uma entidade, conversa com uma entidade que está perturbando uma família, a entidade está bom, vou embora. 3 meses depois a entidade está aqui, meu irmão, eu até saí, mas ele fica chamando. O mesmo defeito, a mesma coisa, o mesmo vício. Aí eu venho. Só que agora, em vez de só, eu chamei uns colegas, são 5 agora, aí fica pior. Jesus falou, Maria Madalena tinha 7, Jesus conseguiu afastar 7 entidades. E ele falou: olha, aquela pessoa que tem um obsessor, ele fala assim, tem uma casa, tem um morador, esse morador vai embora, a pessoa continua com o mesmo, aquele morador roda por aí, volta, em vez de voltar só, volta com outros tantos, mais 7. Aí fica difícil de tirar. Então a gente tem que ver o ambiente que a gente anda, as pessoas. Todo mundo está planejando no ano que vem, está bem perto de dietas. Quando você quer metade, tu não promete dieta para o próximo ano também, não é minha esposa? Dieta, malhação, um bocado de coisa. A gente quer cortar um bocado de coisa assim, alimento. Uma das coisas que a gente tem que viver bem e cortar é certas companhias que são inúteis, que não servem para a gente. Cada um siga seu caminho, não é obrigado a gente ficar toda hora com pessoas negativas, principalmente pessoas que só falam de inglês, reclamam demais, só falam da vida dos outros. Isso suga nossas energias. Você pensa que é só estar em conversa? Não. São verdadeiros chamados vampiros. Pessoas que sugam a gente. E a gente está longe de saber. Você vai num ambiente, está ali em reuniões chatas, com problema, você chega bem, sai com dor de cabeça, aquela cefaleia terrível, meu Deus, não tem remédio que para. Eu estou com um problema. Às vezes eu dou aula assim, dia de sexta-feira, que é o dia mais complicado para mim. É aula de manhã, depois tem faculdade, são assim, manhã, tarde e noite. Um dia, alguns anos atrás, alguns anos eu cheguei, terminou todas as aulas, senti que estava todo sugado, sem energia, aquela sensação de sono, sem estar com vontade de dormir. Aquela sensação de febre, mas sem estar com febre. Uma coisa meio arrepiada. Eu fico assim, meu Deus, se tivesse um centro espírita, eu ia tomar um passe, mas não tinha. E aí eu lembrei desse dia que tinha que passar na casa da minha sogra. Aí eu ia para pegar a encomenda, 10 da noite, eu vou passar lá. E eu morto dentro do carro, já estava assim, já aquela sensação terrível. Disse, meu Deus, se eu chegar em casa, eu vou fazer um evangelho. Só que minha sogra é muito alegre, assim, baixinha, alegre, tudo. Aí quando eu cheguei lá na casa dela, meu filho, me abraçou, ficou me balançando, eu abracei também, bem apertado, ficamos ali no tempo, peguei a encomenda, entrei no carro, olha, 2 quarteirões,
Eu me senti a pessoa melhor do mundo, eu estava querendo ir embora. Deus dá vontade de morrer bem. Quando eu cheguei em casa, o telefone toca, minha sogra. Meu filho, que você tinha? Você me matou, eu tô aqui acabada. Olha, parece que o caminhão passou em cima de mim. Eu suguei a velhinha, assim, ela sabe. Ainda hoje, quando ela vai me abraçar, não estou vendo, não me abraçar. Então tem pessoas assim. A mãe só, em toda casa tem um chamado médium de sustentação. Às vezes aquela pessoa que converte toda a energia, às vezes ela até colhe para si, para não prejudicar tanto o outro, mas ela acaba se transformando aquela energia como uma planta, que recolhe o oxigênio, bebe. O gás carbônico transforma em oxigênio. Pega aquilo ali e julga a energia, está ali. Então, às vezes tem duas, tem três, mas normalmente uma casa tem uma pessoa assim, que é aquela médium que está ali. Aí o que acontece? Não está empolgado. Aí a pessoa fica nesse clima de saber o que é que acontece e fica estressada. Então, bom saber. Agora a gente vai fazer o seguinte: recomendações de saúde mental para que a gente trabalhe isso. Porque não basta saber os problemas, tem que trabalhar primeiro, procurar, claro, tratamento médico, neurologista, psiquiatra, porque é importante para trabalhar. Tem muita gente que toma para poder regular sua mente. Tem uma substância que nosso cérebro produz, quando ela está desregulada, atrapalha a nossa mente. Oxitocina, serotonina, endorfina, dopamina, são hormônios que servem para regular, mas não é para curar. Remédio, psiquiatra não é para curar, é para regular até a gente voltar à normalidade. E tem gente que vai diminuindo com o tempo e abandona. Tem outros que acham que não conseguem viver sem isso, mas vivemos. Tem várias coisas que a gente pode ajudar com isso. Um abraço, às vezes vale mais do que muita. Diz que até uns 5 abraços por dia você dá um abraço na pessoa, e também é uma terapia. Abraçar alguém, também pessoas que você gosta, ama. E a gente está raro hoje em dia, tentar ouvir o outro que também. Outra coisa também, relacionamentos saudáveis, que está faltando. A gente às vezes não temos ninguém para ouvir, para contar nossos problemas, dificuldade. As pessoas estão assim com vontade. E quando descobre que a gente é espírita, parece que os espíritos mandam. Fulano, ele quer dar uma palavrinha e fica meia hora contando seus problemas. Não, porque eu estou passando por isso, não sei o que, e fica assim. Ela quer ouvir, os espíritos conduzem, porque acha que pode fazer. Outra coisa também é dar sentido para a vida. Isso é o maior problema, principalmente entre os jovens, que estão sem sentido. Tem um cara, um psiquiatra chamado Viktor Frankl, ele tinha 37 anos, morava na Alemanha, e ele tinha uma esposa, uma filha maravilhosa, ganhava muito bem na universidade, estava escrevendo um livro quando os nazistas prenderam, levaram para o campo de concentração. Separou ele da filha, da mãe, dos pais, de tudo. Ele ficou lá no campo de concentração sozinho. 3 anos. Milhares de amigos dele morreram de fome, de doença, e outros ficaram perturbados. E ele observou que todas essas pessoas que passavam por isso, fora aqueles que foram jogados nos gases, ele observou que ninguém tinha uma perspectiva para depois dali. Ninguém pensava em algo. E o que é que ele fazia? Ele disse: todo dia levantava, quando eu sair daqui eu vou encontrar minha esposa, eu vou encontrar minha filha, meus pais e terminar meu livro. Ele criava. Então ele disse que essa questão de dar sentido para ele, embora estivesse passando por dificuldades, lhe fez suportar e ficou aquele momento. Nunca adoeceu, passou fome, saiu de lá com 42 quilos, uma pessoa de 1,80 m, 42 quilos. E sobreviveu depois, escreveu vários livros e criou a famosa abordagem logoterapia. Que o principal lembra esse daqui, dar sentido para a vida. Você está cansado? Às vezes eu estou lá no trabalho, estressado, sempre cheio de problemas, de dificuldades, mas eu volto, olha, daqui a pouco vou estar lá em casa, minhas filhas, minha esposa, tal. Aí quando eu penso nisso, que eu vou voltar, já amenizo os problemas que a gente está sentindo naquele momento. Então dá sentido, olha, daqui a um tempo eu vou fazer isso, tal. A gente tem que procurar, a gente fica só pensando. O problema da ansiedade é ficar pensando demais no futuro, em 2016. Olha, sabe qual é o melhor dia? Entendeu? Se a gente tem um hábito no carro, todo dia fazer prece. Quando a gente vai para a escola, deixar as crianças, os meninos, aí a gente faz a prece. E aí de repente, às vezes a gente faz a prece. E uma das preces, normalmente a gente faz muito, e diz assim: Senhor, obrigado, muito obrigado por esse dia, o dia mais importante da nossa vida. Hoje é o dia mais maravilhoso, mais importante, o dia mais especial. Aí minha filha, cadê ela hoje? Tá? Para evangelização. Ele disse: papai, por quê? Todo dia esse dia é o dia mais importante. E ontem? Não, minha filha, ontem já foi. E o amanhã não existe. Então o mais importante é hoje. É o dia onde a gente pode reparar os erros que a gente fez ontem, corrigir e se preparar para o que virá amanhã. Quem garante que vamos chegar em 2023? O dia é hoje, quem garante que vai ter amanhã? Qual é a garantia que nós temos? Por mais que a gente bote o despertador, tenha feito já, escrevi. Tem um casal de amigos, irmão de uma pessoa que trabalha lá no centro,
ele fez toda a programação médica para a família médica, a esposa e tal, sair para Parnaíba, dia 31, já planejando tudo por dia, eles falam alguns anos. E teve um acidente, a família só escapou uma garota, morreu todo mundo, se escapou. Aí a gente imagina, você faz um plano, e o seu plano não está para 2026, não está para 2027. Mas não se preocupe não, o mais importante eu estou vendo por aqui, todo mundo vai entrar em 2026. Então vai entrar bem, continua. Apesar que não posso nem dizer que já entrei devendo, porque eu parcelei, entrei, já entrei devendo, já caí de cartão, já. Tem como, a gente já entra devendo. Quem parcelou, não que a mulher passou lá, já em janeiro, já entrei devendo. Mas Deus vai dar o jeito de pagar, porque todo mundo tem. Outra coisa importante, afirmações positivas. Todo dia, nosso corpo, ele é sábio. Ele expulsa aquilo que não é mais nutriente para a gente, não é útil, né? Seja através do suor, das fezes, da urina, vai expulsando. Mas os pensamentos negativos, como é que ele faz para expulsar? É fácil expulsar, né? Porque a gente come que não presta, tal, que bebe que não presta, e o pensamento negativo, como é que faz? Aí tem um recurso maravilhoso. O corpo tem que adormecer para que a mente possa trabalhar sem influência do corpo e assim expulsar esse pensamento negativo. É por isso que vem principalmente através do sonho. Tem muitos recursos, mas o principal. E aí um detalhe, se você sonhar muita coisa ruim, não fique desesperado, meu Deus, só coisa ruim. Na verdade, é sua cérebro tentando se livrar daquelas coisas ruins que você tem medo. De repente você tem raiva de alguém e vê aquela pessoa no sonho, você criando, você está se livrando dos pensamentos ruins referente àquela pessoa. Então o cérebro fica tentando, para que amanhã acorde bom para tomar os comandos necessários. Todo dia nosso cérebro, a primeira coisa que ele faz é assim: quais são os comandos de hoje? O que é que a pessoa quer que eu faça hoje? Aí é importante, antes mesmo de tomar café, de consultar celular, escovar os dentes, tomar banho, você senta ali e dá os comandos para o seu cérebro. Não, hoje eu terei toda a paz, hoje eu terei calma, hoje eu serei mais prestativo com as pessoas que encontraram. Dê comandos bons. Hoje eu vou suportar, eu não vou deixar que as influências do ambiente onde eu trabalho me atinjam. Hoje eu serei mais amoroso. E você dá isso com isso, o cérebro vai. Agora tem gente, hoje vai ser uma miséria, hoje vai ser uma coisa. Eu vou encontrar no ambiente aquela pessoa, vai ser, e acontece tudo. Então amanhã de manhã, comandos bons para o seu cérebro, está esperando. Agora para isso também tem que dormir, tem gente que vai dormir já 3 horas da manhã, acorda 4, o cérebro. A partir do momento que a gente deita, o cérebro precisa pelo menos de 2 horas para entrar numa fase boa do sonho, que é essa fase da limpeza. Tem até uma coisa que fazem bem. Tem os pesadelos, as coisas ali onde a gente. Né? E nessa fase interessante, que nada pode nos acordar. A gente diz assim: eu acordei porque você me entrou, mas nessa fase já tem expectativa que a pessoa entrou nessa fase, tocaram coisa e fizeram e a pessoa não acorda. É porque ela está num sono, uma consciência, seu cérebro trabalhando profundamente e o corpo está quase desligado. É aquela história, o pessoal diz: todo dia a gente morre, e dormir igual, como se fosse esse processo. E a gente vai fazer, então faça isso já. Concentre-se no agora, também quem tem esse problema. Hoje tem muita gente sofrendo com atenção parcial contínua. O que é atenção parcial contínua? A gente não se concentra durante muito tempo. O que está acontecendo? Tem 4 amigos na mesa, 4 amigos, você está ali, você não consegue muito tempo ficar na mesma conversa da pessoa. Estou com o celular. Aí vai para a pessoa que tem problema, para a televisão. Você não está todo tempo procurando algo, não foca-se, não vê o que eu estou falando. Então a gente está vivendo uma sociedade que a pessoa não está. É por isso que o Daniel Goleman, né, estudioso do Seattle, ele falava uma coisa interessante, né, da nossa geração líquida, né, dessa sociedade líquida, fugaz. Os relacionamentos são passageiros, tudo é passageiro. Está aqui, daqui a pouco não vai mais dar aquele amigo. Tá? Você faz uma amizade lá, acrescenta um amigo, na mesma hora você vai, clica no botão e diz faz amizade, é tudo passageiro. Você não conhece nem as pessoas que está convivendo. E aí vai tudo assim, vamos viver. Hoje, eu me lembro que a gente não tem acabado nem de olhar, de reconhecer bem as pessoas pelos olhos, estamos olhando menos nos olhos da pessoa. Eu me lembro uma vez que teve na federação, em encontro de criança, eu peguei e tirei os olhos, a fotografia dessa criança, botei assim os olhos, e os pais descobriram encontrar seus filhos através dos olhos. Olha, parece que tinha uns 12 pais, só 8, né, só 3 encontraram, os outros não conseguiram identificar os filhos pelos olhos. Chamei as crianças na frente: o que é que você gosta de comer? Nenhum pai acertou. Quem é seu melhor amigo? A meninazinha dizia o melhor amigo. E o pai da casa: minha filha, mas não é sua prima. Papai, o senhor acha que é Isabel, mas eu nem gosto dela. Minha amiga mesmo é fulano. O que é que você gosta de comer? Aí, minha filha, mas não, você não come todo dia. Você come macarrão, não sei o quê. Mas pai, é o senhor que me dá com a mamãe, mas eu não detesto aquele que é sushi. Eu gostei de sushi.
macarrão, não sei o quê. Então as pessoas não conhecem os amigos, o que é que a pessoa assiste e tal, outras coisas. Então a gente está vivendo essa tensão. E aí fala o seguinte, concentrar-se no agora. Se um dia você tiver, ele fala, por que vai descansar na laranja? Descansa na laranja. Se estiver caminhando, caminhe. Se estiver fazendo algo. O Haroldo Dutra, né, que tem umas palestras interessantes, diz que é uma forma de meditação deles. Quando eu vou lavar prato, eu lavo o prato. Diz que está lá olhando cada prato lavando. Ainda agradece, eita, que bom, que aqui hoje teve comida. Se tem muito prato, porque teve comida. Né? Que bom, vai e agradece. Então a terapia é boa. Eu gosto de fazer, principalmente se for ouvindo assim, uma palestra, aí fica bom. Se a palestra for boa, você fica até chateado, porra, acabou os pratos. A palestra é tão boa, já acabou os pratos, mas é bom. Então procure orientação espiritual séria, porque o que tem de gente que quer ganhar, lá por exemplo, uma tal de irmã Janaína, irmã não sei o que, é tanta irmã, só conversa. Eu tinha um aluno que era detetive, trabalhar para essa irmã Janaína. Meu pai falou que não, porque hoje é mais fácil do mundo você saber sobre a vida da pessoa. Pelo Instagram, Facebook e tal. Ou então você vem investigando, se ganhasse tanto por cada pessoa. Aí a pessoa chegava lá, olha, eu estou vendo aqui que você está passando por isso, tem uma pessoa que está não sei o quê. Aí a pessoa se empolga, pois é 1.800 para começar aqui o trabalho. Aí a pessoa desconta, aí sabe de tudo. Hoje é fácil. Eu me lembro que eu fui em Floriano, dar uma palestra com uns jovens lá em Floriano, e aí quando eu estava lá no meio, eu sempre gostei da. Estava numa palestra com os jovens, de repente, assim, foi no intervalo, a mocinha veio, ei, dê minha mão. Dê minha mão. Você não é espírita, não? Não, espírita não lê mão. Não, você está querendo, diga que não está querendo para você ler mão. Nesse dia, tinha estudado uma coisa chamada quiromancia. E com a intuição que eu mostrava na vida da gente, nesse dia descobri uma coisa maravilhosa. Eu sei dizer tudo da pessoa que mão. Alguém quer aqui? Você quer? Você? Você de verde? Você quer que eu diga? Ah, minha filha. Então assim, olha como é fácil. Você puxar uma coisa da mão. Se eu quiser assim, aí chegou lá, ela, 15 anos, estou vendo aqui que você está apaixonada. É um rapaz aqui de Floriano. Mas você não tem certeza que ele me ama. E eu estou vendo também que tem outras garotas interessadas nele. Tem até uma lourinha. Eu estou vendo que você tem conflitos em casa. Tem um conflito, todo jovem tem conflito em casa. Não sei o que o papai, eu aproveitei. Mas eu estou vendo que o seu pai não entende como você é, que você é pessoa tal. E assim, eu fui falando, e nessa coisa vai puxando e vai dando. Ela saiu assim, terminou o evento. Lá vem ela com 15 colegas. Olha aqui, minhas colegas para você falar um dia desse. Não. Ali só foi uma mostra grátis, agora é 60 cada um. Mas a pessoa acredita nisso, acho que tem que ir atrás de alguém para ser mais fácil, mais produtivo. Fora assim dizer que pagando já é uma garantia. Garantia que vai ser enrolado, de qualquer outro jeito, mas não tem isso aí. Então procurar pessoas sérias, casas sérias, de alguma forma. E também uma coisa boa é a generosidade, se preocupar bem com a gente hoje em dia pouco se preocupa também com as pessoas que estão ao nosso lado, ser generosa. Às vezes até é fácil ser generoso demais. Me lembrei que eu fui pegar uns exames na UTI. E eu estava assim com uma senha 27. E nada de chegar. E eu tinha que trabalhar e nada de chegar. Meu Deus do céu. Aí eu olhei de uma senhora com a senha 38. Aí eu disse, vou fazer a caridade. Aí eu olhei para a senhora. Ô minha senhora, a senhora quer minha senha 27? A senhora está com a senha 38. Não, meu filho, eu prefiro esperar a minha bebê. Eu sou uma pessoa honesta. Eu saí também. Eu fiquei assim, eu fiquei. Porque ela preferiu ficar na dela, tá? Porque vai a caridade, eu acabei vendo que estava mesmo sendo desonesto com a pessoa, esperava vender de alguma forma. Outra coisa, não existe cura sem perdão. Enquanto o perdão, por exemplo, você está com um problema, busque na sua lista de inimizade pelo menos um para começar a sua cura. Eu estou aqui na casa espírita, estou com um problema sério, tal, dessa área, mas aí busque na sua lista, não quer perdoar de uma vez, que é complicado. Um só, a gente às vezes não consegue. Mas quando encontrar essa pessoa, mentaliza a pessoa e começa a dizer, Senhor, que afaste de mim qualquer energia negativa que esteja atrapalhando, que afaste de mim, não se preocupe com você. Você se cuidando já é o primeiro passo, que afaste de mim qualquer ressentimento, tal, sem colocar a culpa do outro que está gerando esse tudo aqui. É você tirar essa energia negativa de você. Sinto muito por ter feito isso, me perdoe, que essa energia negativa saia. É começar por você agora, não é só por outro. Quando você começar, e uma dica boa, que a gente sabe que está perdendo, toda vez que uma pessoa falar sobre essa pessoa, a gente começar a contar o mesmo problema do que aconteceu. Então você perdoa, está contando a mesma história assim, pois é, me fez isso, não sei o que, não dá certo.
e voltar a ter o mesmo sentimento, só de lembrar que tem um ódio. Quando tiver isso, claro que é uma coisa, não é fácil, é demorado. Mas você sabe que a maior coisa que traz pessoas ao consultório é a falta de perdão mais consigo mesmo, é a culpa. Chega lá, a gente não passou, terminou o relacionamento, ai, não sou culpado, eu nunca dei a atenção que deveria, não sei o quê. Os filhos me deixaram abandonar, eu nunca fui apoiar a mãe, nunca fui ser. As pessoas se culpam muito por isso. Então a culpa é uma das coisas mais complicadas. Primeiro, antes de perdoar tudo, procure se perdoar. Quem errou não foi a fulana de hoje. Quem errou foi a pessoa que eu era no ano passado, há vários anos passados. A gente está se modificando. Se eu vier daqui no próximo ano, não vou encontrar a mesma pessoa. Vendo que estão todo mundo aqui. Você não vai ser a mesma pessoa. Não porque a gente vai perdendo pele, né, nosso corpo assim. Você vai dar outra mentalidade, outra coisa, a gente nunca encontra. Por isso que tem aquele ditado, ninguém nunca banha no rio 2 vezes, né? Primeiro porque a gente não é a mesma, e o rio também não é mais o mesmo. Então a gente está sempre em mudança. Amanhã já é uma pessoa, por mínimo que seja, seremos diferentes de hoje. Mas e um detalhe, toda vez que você está se melhorando e curando-se, ninguém se cura só, você está curando alguém bem mais próximo de você, até aquele que não quer. Você tem em casa um rabugento que não quer isso aqui, de repente, a sua transformação, já vi muito isso com o Joca Vieira, no centro, a mulher trabalhadora, com o marido altamente brutalizado, brigava, chamava de macumbeiro, e depois começou a aparecer no centro, virou trabalhador. Né? Então a gente vê a situação, a gente vai, é aquela história, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E aí é o seguinte, a oração, para a gente chegar finalmente nessa parte, que é fundamental. Eu disse, eu estava dando curso essa semana, se nada dessas técnicas serve para tirar você da ansiedade, da depressão, da tristeza, tem uma que é infalível, que é a oração. Jesus orou até o momento lá no Calvário, estava lá orando. Suou sangue, mas estava lá orando. A gente parece que passou o vídeo o tempo todinho, só vai orar quando tem um problema, uma dificuldade, desencarnar alguém, um parente, a gente vai desencarnar. Mas orar é uma coisa constante. Porque, primeira coisa, orar não é o fato de você estar só conversando com Deus. Cada vez que a gente ora, a gente está trabalhando energias na gente, atraindo energias para enfrentar cada dia mais dificuldades que vão aparecer. E tem dificuldades que estão programadas na nossa vida para surgir. Não surge tudo uma vez, não. Tem gente que tem uma dificuldade para aparecer com 10, 20, 30, 40, 50 anos. É quando você está todo naquele momento ali, aí a doença vem mais de conta preparada. E aí você consegue vencê-la mais facilmente. Por isso que a oração é um cúmulo de energia. E orar também pelos outros, para todo mundo. Ser amável com as pessoas. Olha, tem 3 características que ajudam a saber se você está com a energia boa. Primeiro, os animais gostam de você. Mais que um animal, mais que os animais. Crianças gostam de você. E se você planta, a planta não morre todo dia. Faça o teste. Mas a planta nunca plantei toda planta que eu morro. Porque tem aquelas pessoas que têm o olho amanhecendo. Que tem o olhar assim, tem pessoas que mata a planta, mata não sei o que, negativo. E lembro que a mamãe, que ela estava gostando de muita planta, a mamãe tinha pedido 366 plantas na casa dela, e às vezes as pessoas iam lá atrás de planta. Aí uma mulher chegou, ô Marlene, ele foi lá em casa e saiu com a mamãe, né? Para o mercado. Marlene, a gente vai sair, mas quando eu voltar, eu quero essa planta, eu quero um galho dessa, e um galho dessa bem aqui. Aí ela olhou assim, e quando foi sair, a mamãe tinha um arara, um papagaio, que a mamãe criava, ela tinha menos de 10 anos. Ela, se eu pudesse, eu queria um lourinho desse também. A mamãe foi com ela para o supermercado. De lá ela foi embora. Quando a mamãe chegou em casa, quando abriu a porta, 3 plantas mortas. Eu disse, meu Deus, a mulher matou minhas plantas. Não foi louro, quando ela olhou o louro morto. Ela miserável. Seca pimenteira. Foi. Aí foi acontecer, mamãe, depois desse dia, toda vez que eu chegava lá em casa, olha a tática dela, para não receber mais visita nenhuma indesejável. Uma vez eu cheguei lá em casa, quando eu toquei a campainha, ela desencarnou. Aí quando eu olhei a mamãe, uma bolsa, um guarda-chuva e um boné. Eu disse, mamãe, desculpa, a senhora está assim, não, eu estou sem mãe, porque é só nada. Porque se fosse uma visita, eu estou saindo, estou saindo, volta mais tarde. Aí disse que dava uma volta na rua e voltava, aí foi embora. Mas é assim, não aceita. Nosso lar é um lugar sagrado, não é para botar toda a cor lá dentro, não. Mas infelizmente, a gente só leva para casa o que sobra do dia. A gente gasta a nossa paciência no emprego, em todo lugar, nossa paciência, nossa alegria, nosso amor. Aí quando chega em casa não tem mais paciência para lá, a gente só volta para casa com o que sobra o resto. O meninozinho, mas pai, eu quero brincar, não tem mais tempo, meu filho.
A mulher, meu amor, não, eu estou zangado, não sei o que, volta sem tempo. Aí ele não tem mais nada, não tem paciência, não tem mais carinho nem afeto. Antes de voltar, vá fazendo prece, Senhor, fique tudo fora. Tudo deixa aqui, chegar lá em casa, né? Não vou levar essas energias negativas para casa. E para fazer isso também tem uma coisa importante que é a gratidão, é o agradecer. E para a gente lembrar que uma das coisas que mais faz com que as doenças voltem é a falta de gratidão. Quando a gente não agradece, por isso que Jesus, quando curou os 10 leprosos, só um voltou para agradecer. Jesus, cadê os outros 9? Dizem os espíritos, os outros não, tudo voltaram até a lepra. Não agradecer, ficar tudo na mesma vida. E para que a gente não aconteça mais conosco, a gente vai aqui hoje. Eu vou dizer aqui 3 coisas, 4, e eu quero que vocês digam somente o seguinte: muito obrigado, mas diga se vocês realmente são gratos por isso, tá? Combinado? Então, tá. Pela nossa saúde, muito obrigado. Pela nossa família, Muito obrigado. Pelos nossos amigos, Muito obrigado. Pela minha inteligência, Muito obrigado. por estar aqui hoje à noite Muito obrigado. e por vocês me aguentar até esse momento. Muito obrigado a todos vocês e até a próxima oportunidade. Graças a Deus. Agora nós vamos fazer a nossa irradiação, aí depois a gente se dirige lá para a sala do paciente.